Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer revisão de química inorgânica, ácidos, bases, sais e óxidos e de química dos gases. Mas eu vou dar maior enfoque para a química inorgânica e o que cai mais nos vestibulares, tentando também dar algumas dicas para ver se consigo facilitar um pouco para vocês. Primeiro, algo que sempre cai nos vestibulares é sobre a condução de corrente elétrica. Quais são as substâncias capazes de conduzir ou não corrente elétrica quando em água? Dessa forma, os eletrólitos são como a gente chama os íons ou moléculas que são capazes de conduzir corrente elétrica quando dissociadas em água ou ionizadas. E aí nós temos esses dois nomes, dissociação iônica ou ionização, que são dissociação iônica é o que acontece com os compostos iônicos quando colocados em águas, ele apenas separa os íons já existentes em água, produzindo assim a condução da corrente elétrica. Ionização é para os compostos moleculares, que quando em água sofrem ionização. Dessa forma, também ajudando na passagem da corrente elétrica. Mas quais são esses compostos moleculares? Ou seja, lembrando para vocês que compostos moleculares são compostos formados por ligações covalentes. Quem são eles? São os ácidos e o NH3. Por quê? NH3 é da química orgânica uma base. E os ácidos são os ácidos, ligação covalente, vamos falar mais dele. Mas, muitas vezes nas questões do vestibular, você pode falar sobre o grau desse eletrólito. Se ele é fraco, moderado ou forte. Ou seja, se ele é um bom condutor ou não de corrente elétrica. Dessa forma, existe uma forma que é o número de moléculas dissociadas ou ionizadas. Aqui você bota o número de moléculas que realmente foram ionizadas ou não pelo total de moléculas e vê a porcentagem. Se for apenas 5% das moléculas, você tem um eletrólito fraco. Se você for de 5 a 50%, moderado. E se for de 50% ou mais, ele é um eletrólito forte. Ou seja, ele é um bom condutor de eletricidade. Então, várias vezes pode ser que você venha comparar esse alfa aqui nas questões, ou então ter que calcular para ver qual é a melhor molécula ou composto para conduzir a corrente. Além disso, os ácidos podem ser considerados hidrácidos ou oxiácidos, dependendo da presença ou não de oxigênio. Primeiro falando dos hidrácidos, eles são todos que não têm oxigênio, como vocês podem ver aqui, vários exemplos. E para determinar o grau de se é um ácido forte ou não, se é um ácido fraco, os hidrácidos é sempre de acordo com o raio atômico. Dessa forma, o HI tem o maior raio atômico e o HCN tem o menor raio atômico. Então, o mais forte é o HI e o mais fraco é o HCN. Por quê? Porque se ele tem o maior raio atômico, ele tem mais facilidade em soltar o hidrogênio na ligação. E esse aqui, mais dificuldade. É só isso, mais de hidrácidos. Hidrácidos é importante saber que na nomenclatura você bota hídrico no final. Agora, oxiácidos, tem uma diquinha muito boa que é não como bolo claro, só preto. Eu sempre escrevo isso e depois eu vou completar. Todos os ácidos que eu formar aqui, nesse momento, vão ser ácidos fortes, em geral, e que vão ter a nomenclatura desses aqui sempre vão ser ICO no final. Tá, não como bolo claro, só preto. Agora você vai fazer uma sequência. Vai botar hidrogênio em todo mundo,
aqui. E vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dessa forma, esse aqui tem um hidrogênio, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3. Um hidrogênio, 2, 3. E o oxigênio do outro lado, você vai botar oxigênio, 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 oxigênio. E esse é ótimo, porque os dois últimos oxigênios são 4 e o resto é 3. Então, tudo 3. Dessa forma aqui você tem um modelo de quais são os oxiácidos que terminam em ico. Para saber o resto das terminações, oso, hipo, oso ou per, ico, basta pensar assim. Esse aqui é o NOx que a gente vai usar como padrão. Se você anda um oxigênio para esse lado, adiciona aqui mais oxigênio, apenas um, você vai ter o per. Dessa forma, por exemplo, o H1ClO, se você for aumentar, isso aqui vai ser H1ClO4, ácido perclórico, ok? E, por outro lado, se você diminuir um oxigênio, você vai ter o oso. Então, para o cloro de novo, vai ser HCl. Eu não botei um de novo do H porque já tinha aqui. O2, beleza? Ácido hipocloroso. E se diminuir menos um, tá ruim aqui. Menos um vai ser o hipooso. Ficou meio feio aqui. Dessa forma, diminuindo um oxigênio do ácido cloroso, vira hipocloroso. E fica mais ou menos desse jeito aqui, os oxiácidos e o hidrácidos. Sempre recomendo fazer isso aqui como molde e ir chegando nos outros nomenclaturas e nas outras fórmulas. Nas provas também são muito cobradas características associadas aos ácidos, assim como o número de hidrogênios ionizáveis, a volatilidade, solubilidade, estabilidade e força. O número de hidrogênios ionizáveis é sempre o número de hidrogênios existente nos hidrácidos, e nos oxiácidos são a quantidade de hidrogênios ligado ao oxigênio. Usualmente, ela é igual à quantidade de hidrogênios existente. Por exemplo, aqui, nesse primeiro, no ácido nítrico, se ele tem apenas um hidrogênio, ele tem um hidrogênio ionizado, então ele é um monoácido. Esse aqui tem 2 hidrogênios, é um diácido. Esse aqui é um triácido, porque eles são usuais. Oxiácidos usuais e os hidrácidos sempre são o mesmo, ou seja, esses aqui são todos monoácidos e esse aqui diácido. Porém, temos 2 exceções, que são o ácido fosforoso, e hipofosforoso. Eles são exceções e esse aqui é um diácido e esse aqui é um monoácido. Isso são as 2 exceções. Quanto à volatilidade, a maioria dos ácidos são voláteis. As únicas exceções é o ácido fosfórico, e o sulfúrico, fosfórico e sulfúrico. Os 2 não são voláteis porque o ponto de ebulição deles é muito alto, enquanto os outros ácidos têm um ponto de ebulição baixo. Os ácidos são solúveis em água, então, e a estabilidade deles também aqui, ó, na verdade, é muito baixa. Então, a solubilidade eu vou botar aqui que é alta e estabilidade é baixa. E quanto à força, já foi determinado qual é a força dos hidrácidos, lembrem, que são essa aqui, de acordo com o raio atômico. E nos oxiácidos, a gente deve fazer um delta, que é a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Ficou muito feio isso aqui. Menos hidrogênio. Dessa forma,
a gente pode considerar, se o delta for maior que 2 ou igual a 2, ele é forte. Se o delta for igual a 1, moderado. E se o delta for igual a 0, fraco. Certo? Uma exceção é esse aqui, o ácido carbônico. Porque 3 menos 2 dá 1, né? Deveria ser moderado, mas ele é fraco. Vamos ver os outros. Aqui, ácido fosfórico, 4 menos 3, 1. Moderado, então. 4 menos 2, 2. 2, então, ele é forte. Aqui. Clórico, 3 menos 1, 2. Então, ele é forte. Dessa forma, você pode resolver vários exercícios de questões de vestibular, verificando se qual ácido é mais forte que o outro por esse delta. Vou destacar algumas das propriedades básicas delas e classificações, como quanto ao número de hidroxilas, que é o OH. É determinar se é monobase, tem o que? Monobase, uma hidroxila ou de base, por exemplo, NaOH. Só tem uma hidroxila, então ela é uma monobase, ok? E assim vai. Por exemplo, essa aqui, CaOH2. É uma de base, ok? Quanto à força, a gente sempre pode ver, porque bases são metais com hidroxila, certo? A força a gente determina se o metal for da 1A, ela é forte. Exceção só do berílio e do magnésio. Por exemplo, essa base aqui, o hidróxido de sódio, é forte. Já o hidróxido de cálcio é moderado, porque ele é da 2A. Então, moderado. Porém, qualquer outra família que não fosse 1A nem 2A na tabela periódica, primeira família é a primeira coluninha, segunda família é a segunda coluna da tabela periódica. Se não for nenhuma das duas, é fraco. Solubilidade, mesma coisa. Se for da família 1A, é solúvel em água. E a exceção aqui na verdade, uma exceção boa, que é o hidróxido de amônio, ele também é solúvel em água. E 2A é mais ou menos solúvel, é moderadamente solúvel. Volatilidade, as bases não são solúveis. Não são solúveis. Exceção é o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Ele é bem volátil. Estabilidade. As bases são estáveis, sim, ao contrário dos ácidos. Com exceção é o NH4OH, hidróxido de amônio. Ou seja, o hidróxido de amônio, ele sempre é diferente. Ou seja, ele não é estável, ele é volátil, por quê? Porque ele é fraco, NH4 aqui, não é nem 1A nem 2A, então é fraco. Ele é solúvel e ele sempre é o diferente. E essas são as observações que eu queria fazer de base. Gente, dos sais eu queria fazer um comentário, principalmente da nomenclatura. O nome dos sais é dado do ânion, primeiro, derivado do ácido, e depois o nome do cátion, que é derivado da base, e é o mesmo nome do elemento que originou, por exemplo, coreto de sódio, do HCl, do NaOH, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Dessa forma, o nome do ácido geralmente é o mais difícil de mudar, né? Lembra que é ico, oso, per e hipo. Pois, então, eu vou dar uma dica muito boa dos sais, que é bico do pato mosquito teimoso. Toda vez que tiver ico, no sal vira ato. Toda vez que tiver ito, que for oso, você vira ito, mosquito teimoso. Então, você sempre pode trocar o nome do ácido com mais facilidade. E o eto, que é o que a gente usa para o hídrico,
que é quando não tem oxigênio. Ele sobra. Então, oso, ito, ato, ico. Bico do pato, mosquito teimoso. Outra coisa que eu queria falar é sal ácido. A gente fala que o sal é ácido quando ele tem hidrogênio na sua fórmula. E o sal é básico quando ele tem hidroxila na sua fórmula. Mas o sal ser ácido ou básico é diferente de ter caráter ácido ou básico. Por exemplo, esse sal aqui, ele não tem hidrogênio nem oxigênio. E mesmo que tivesse, você tem que avaliar direitinho. Esse aqui, ele veio de um ácido fraco, certo? E de uma base forte, porque seria o NaOH e o H2S. Esse hidrácido aqui é muito fraco e essa base é muito forte. Então, o caráter desse ácido aqui é básico. E isso é muito pedido nas questões de vestibular, às vezes pedindo, coloca um sal para correção de solo, etc. Vou mostrar alguns exemplos. Os óxidos são sempre formados por oxigênio mais outro elemento, que pode ser um metal, não sei, pode ser qualquer elemento. E os óxidos são classificados sempre de acordo com o seu produto numa reação ou quanto a um tipo de ligação. Eu vou falar agora principalmente dele classificado quanto ao produto dele na reação. O óxido básico é o óxido que, quando colocado metais em água, vai gerar uma base. Ou seja, metais mais H2O vai gerar uma base. Exemplo disso, um óxido desse é Na2O, certo? Aqui nós temos o óxido de sódio. E o óxido ácido também é um ametal com a água, mas eu vou botar assim. Exemplo desse aqui é o CO2, que é o dióxido de carbono. Outro exemplo também é o SO3, que é o óxido sulfúrico. Ambos os óxidos são... O óxido sulfúrico é o óxido que mais impacta na chuva ácida. Os óxidos neutros, eles são óxidos que não reagem com a água, não reagem com ácidos e não reagem com base. Eles não reagem com nenhuma dessas três. E são sempre eles: monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o N2O, o óxido nítrico. O peróxido são sempre óxidos que reagem com a água e ácidos diluídos, produzindo água oxigenada. Sempre vão produzir água oxigenada, que aqui é H2O2. O peróxido sempre está na fórmula assim, de H2O2, que isso aqui é o peróxido de hidrogênio, ou LiO2, que é o peróxido de 2,2. Sempre 2,2,2,2. Peróxido de lítio, peróxido de hidrogênio. E os óxidos anfóteros são óxidos que reagem com ácidos e bases, dando sal e água. Ou seja, eles podem atuar como ácido ou como base. Eles podem ter os dois caráteres. Os mais importantes que vocês têm que saber decorado é o Al2O3 e o ZN. Ambos são muito importantes e caem bastante nas questões de vestibular. Essa questão eu deixei já um tempo para vocês lerem, né, o enunciado, e ela é exatamente como eu falei anteriormente no vídeo. Ela apresenta um problema ambiental e pede para você corrigir. O dessa questão, ela fala que tem a criação de soluções ácidas e pede para corrigir esse problema. Se a solução é ácida, a correção tem que ser básica. Dessa forma, a gente vai ter que analisar opção por opção e ver qual tem a melhor opção de base, de caráter básico, né? Primeiro é um sal, sulfeto de sódio, que você pode pensar, ok, a base é forte, mas o sulfeto não é um ácido tão fraco, certo? Não vem derivado de um ácido tão fraco.
Segundo, o cloreto de amônio. O cloreto de amônio. Amônio é uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. E o cloreto é do ácido clorídrico, que é bem forte, consideravelmente. Então, provavelmente não é. O C, dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre, SO2, é um óxido ácido. Opção D, dióxido de carbono, outro óxido ácido, que é o CO2. E na última opção, carbonato de cálcio. Cálcio é do hidróxido de cálcio, é uma base consideravelmente forte. Ela é da segunda família. E o carbonato é um ácido bem fraco, bem fraco. Então, a opção melhor é o E. E dessa forma você vai ver várias questões, essa daqui é do Enem de 2013, que vão trabalhar com essa perspectiva. Gente, falando agora sobre gases. Gases são uma matéria que não tem costume de cair muito no Enem, mas acredito que se vier a cair, a parte mais importante vai ser a interpretação de gráfico. Bem, então eu vou falar mais de 3 tipos de transformações e vou começar aqui. Devido à lei de Boyle e Mariotti, a gente descobriu que na temperatura constante, o volume ocupado por um gás é inversamente proporcional à pressão. Vocês olhem esses 3 gráficos. O único que é pressão e volume é esse primeiro. Então, esse aqui é o que descreve o que diz a lei de Boyle e Mariotti. Então, só relaciona a pressão e o volume. Por quê? Porque a temperatura é constante. Então, ela é uma isotérmica. E que vai ficar feio. Isotérmica. Dessa forma, a uma temperatura constante, pressão e volume sempre são inversamente proporcionais. Dessa forma, a multiplicação que ocorrer aqui tem que ser a mesma que vai ocorrer aqui. Por exemplo, sempre olhar quais são os eixos, P e V. Dessa forma, desse lado, se você multiplicar P por V, tem que ser igual a mesma multiplicação nessa bolinha, 2P por V sobre 2. 2P vezes V sobre 2. Que é a mesma coisa, porque você vai simplificar aqui. Então, vai dar PV1V1, que é igual a P2V2. Ficou um pouco imprensado. Dessa forma, eles são pressão e volume, a temperatura constante, são inversamente proporcionais. Além dessa lei, nós temos a lei de Charles e Gay-Lussac. A lei de Charles e Gay-Lussac é a volume constante. Dessa forma, a pressão exercida por um gás é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Qual vocês acham que é desses gráficos? O volume é constante. Então, esse aqui é o volume por temperatura, esse aqui é a pressão por temperatura. Ou seja, é esse gráfico aqui. Se o volume é constante, a gente chama de isocórica. Dessa forma, na isocórica, como ela é diretamente proporcional, toda vez que a pressão e a temperatura tem que estar, 2P, multiplicação aqui, 2T. Se você tiver multiplicação sempre proporcional, 2P, 2T, 4P, tá bem feio isso aqui. Também, diretamente proporcional, 4T. Aqui teve multiplicação por 2, aqui tem que ter multiplicação por 2. Isocórica. A última lei é a lei de Gay-Lussac. Ela diz que a pressão constante, o volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à temperatura, também em Kelvin. Só sobrou esse gráfico. A gente chama, quando a pressão é constante, de isobárica. Isobárica. Ai, meu Deus, vai ficar meio feio. Isobárica. Ela também é a mesma coisa da isocórica, é diretamente proporcional. V vezes T, 2V vezes 2T. Se teve multiplicação por 2, aqui também tem que ter multiplicação por 2. Quando é diretamente proporcional, você sempre representa assim. V está para T. Aqui, só para representar dessa última, nós temos pressão para temperatura. Dessa forma, nós sempre temos que pressão vezes volume é igual a uma constante, pressão sobre temperatura é constante e volume vezes temperatura é constante.
Dessa forma, nós chegamos na equação geral dos gases, que eu chamo de PVT, Povotó, que é pressão, volume e temperatura inicial, e aqui é pressão, volume e temperatura final. PVT, Povotó. Além disso, existe a hipótese de Avogadro, que determina que nas mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais de temperatura e pressão, volumes iguais de gases diferentes possuem o mesmo número de moléculas. Então, a gente falou que isso aqui era uma constante, certo? A gente denominou isso aqui, PV sobre T, R, uma constante universal dos gases. Constante universal dos gases. E como o número de mol é diretamente proporcional ao volume, a gente chega nessa equação aqui. PV é igual a nRT, onde pressão, volume, T são as incógnitas que nós conhecemos, né? Pressão, volume, temperatura. R é a constante universal dos gases e N é o número de mols. Depois de mostrar a questão para vocês, vou resolver ela aqui. E eu acredito que muitas questões no Enem podem vir relacionando isso, às vezes em matemática, às vezes em natureza. Então vamos lá. A questão diz que a transformação é isobárica, ou seja, a pressão é constante. A massa gasosa tem seu volume aumentado de 3/4. O que acontece com a temperatura? Então, se tem um aumento de 3/4, quando você tem um aumento de 3/4, você tem um valor inicial completo, 1, mais 3/4. Você pode escrever 1 sendo 4 sobre 4 para estar na mesma base, mais 3 sobre 4. Isso dá um aumento de 7. Ou seja, o volume inicial é o inicial, mas o volume final é 7/4 do volume inicial. Por quê? Foi um aumento de 3/4. Então, o volume final, é 7/4. Não estava certo, do inicial. Ok? Então, tudo isso é o aumento de 3/4 dado. Então, aqui nós temos temperatura inicial, que a gente quer saber o que vai acontecer com a temperatura final. O volume inicial vai passar para cá e vai cortar, né? Então, a temperatura final vai ser 7/4 da temperatura inicial. Então, ela vai aumentar na proporção de 7/4. Letra B. Mas nem precisava fazer isso aqui. Se você sabe que teve um aumento de 3/4, qual vai ser a proporção do... A proporção do aumento é a mesma, né? Então, se essa foi a proporção do aumento do volume, a proporção da temperatura, como é diretamente proporcional à pressão constante, seria de 7/4 também, letra B.